Quinta-feira, dia 21 de julho, à altura de falarmos uma vez mais de mercado de transferências. Hoje começamos com um ponto de situação rápido relacionado com o Futebol Clube do Porto e com as mexidas que devem ser oficializadas nos próximos dias. Depois, claro, vamos aí ao Benfica e ao Sporting, que tem várias questões, mais a nível de saídas do que contratações, mas também contratações. Como disse aqui ontem, os Dragões têm tudo acertado para a contratação de Gabriel Verón, do Palmeiras. O Futebol Clube do Porto vai pagar 10,25 milhões de euros por 100% do passe, só para vos atualizar sobre tudo o que há a nível de informações, não só de datas como valores. O clube brasileiro, vai ainda ficar com uma mais-valia de uma futura venda de 12,5%, uma futura venda, atenção, mais-valia. Portanto, o Futebol Clube do Porto pagando 10,25 milhões terá que ser um valor a partir daí. O Palmeiras fica com 12,5% de um valor acima dos 10,25 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto vai pagar então pelo Gabriel Verón, extremo de 19 anos, campeão do mundo de sub-17 pelo Brasil, que vai então assinar pelo Futebol Clube do Porto. O negócio já está fechado e espera-se mesmo que o Gabriel Verón ainda possa fazer uns minutinhos no particular frente ao Mónaco no Estádio do Dragão, já no próximo sábado, jogo de apresentação dos azuis e brancos. Por outro lado, a saída de Francisco Conceição para o Ajax também já está acertada. O próprio diretor do clube neerlandês confirmou que o extremo do Futebol Clube do Porto vai assinar pelo Ajax e disse mesmo que o jovem de 19 anos será o sucessor natural de Antony, extremo brasileiro. Vamos ver se já esta época ou se apenas na próxima, isto caso o internacional brasileiro fique mais uma temporada em Amsterdão. Recorde-se que ele tem sido várias vezes associado ao Manchester United. Ainda no Futebol Clube do Porto, há um novo clube interessado em Agustín Marchesín. Falamos do Almeria, que está de volta à Primeira Liga Espanhola e está interessado na contratação do internacional argentino de 34 anos. Segundo a imprensa da cidade de Almeria, o Voz da Almeria, o guarda-redes é mesmo o alvo principal, o número 1, o alvo número 1 do clube da Andaluzia, mas para já não se fala ainda de valores. Diz-se apenas que há um interesse do Almeria na contratação do guarda-redes argentino. Recorde-se que Marchesín quer jogar, isto depois de uma época como suplente de Diogo Costa, e quer jogar não só porque é um jogador que quer jogar, como todos os outros, mas também porque este ano há Mundial em dezembro e por isso o Marchesín ainda tem alguma esperança em estar presente no Mundial, mas sabe que para isso é preciso jogar para ser convocado. Portanto, quererá sair do Futebol Clube do Porto, isto tendo em conta que Diogo Costa, pelo menos expectavelmente, será ou irá manter-se como guarda-redes titular nos azuis e brancos. Depois do Futebol Clube do Porto, vamos até ao Benfica, porque hoje apareceu um novo nome associado aos encarnados. A notícia começou por ser dada por Fabrizio Romano e depois outros jornais portugueses confirmaram também que os encarnados fizeram uma abordagem pelo norueguês Fredrik Orsnes. Eu andei a ver como é que se pronunciava, mas entretanto esqueci-me. Sei que não é bem assim, mas calculo que iremos falar dele nos próximos dias, por isso irei aperfeiçoar este nome norueguês, jogador do Feyenoord. Segundo o Fabrizio Romano, os encarnados ofereceram 15 milhões de euros por este jogador, mais objetivos para convencerem o clube neerlandês a libertar um médio defensivo de 26 anos. Perdão, já sabem que eu estou um bocado doente. Este médio que foi contratado na época passada ao Molde por apenas 500 mil euros, portanto uma grande valorização por parte do Feyenoord por este Fredrik Orsnes, internacional norueguês que fez uma excelente época no Feyenoord, 47 jogos, 1 golo e 4 assistências, deu nas vistas também na Conference League, por isso o valor também subiu também por esse motivo. Para já o recorde diz que há apenas uma abordagem, vamos ver o que surge nos próximos dias. Falamos de um médio defensivo muito completo, forte defensivamente, dos melhores do campeonato neerlandês neste aspecto, pelo menos a nível de números. Um jogador muito intenso, mas que não tem apenas números interessantes no capítulo defensivo, mas também no capítulo do passe, dos jogadores com maior quantidade de passes no campeonato neerlandês. Portanto, vamos ver se este Fredrik Orsnes vem ou não para o Benfica e se confirmam estes 15 milhões de euros mais objetivos. Um jogador que Roger Schmidt, claro, conheceu na Eredivisie quando treinava o PSV e quer então levar agora para a luz. Ainda no Benfica, só dar a nota que Sandro Cruz está a caminho dos Chaves, o lateral esquerdo que fez a estreia na Liga na época passada vai mudar-se para trás dos montes, já tínhamos falado aqui disso, mas agora há uma pequena alteração no negócio, ao contrário do que dissemos há uma semana. O jogador não vai desvincular-se do Benfica, vai sim sair por empréstimo, isto porque o clube encarnado quer ver o que é que o jovem de 21 anos pode mostrar na primeira época completa na Primeira Liga antes de o deixar sair em definitivo. Vai ficar aí uma espécie de opção de regresso, pode chamar-se assim. Confirmou o 0-0 que o Benfica fica com essa opção no final da época, ou seja,
Caso o Sandro Cruz convença os encarnados podem fazer regressar o Sandro Cruz no final da próxima temporada. Caso isso não aconteça, Sandro Cruz vai assinar por mais 3 temporadas com os Chaves, depois desta que irá então realizar. No Sporting as coisas parecem agora estar mais calmas depois da oficialização de Francisco Trincão, e agora é hora de resolver a questão das saídas. Ainda assim, só deixar aqui a nota que foi oficializado ontem, apesar de já ter sido anunciado há quase um mês, a contratação do defesa mexicano Jesus Alcántar, que veio do Necaxa do México. Para já, pelo menos por agora, irá jogar na equipa B dos Leões, que terão pago à volta de 1 milhão de euros por esta contratação do defesa central de 18 anos, que até disse que quase chorou quando soube que ia jogar no mesmo clube onde jogou Cristiano Ronaldo. Quanto a saídas, há 2 assuntos praticamente resolvidos. Um deles é uma excelente notícia para o Sporting. Falamos de Renan Ribeiro, que vai jogar no Al Ahly Jeddah, equipa que desceu à 2ª divisão do Campeonato da Arábia Saudita, e que para jogar lá o Renan rescindiu com o Sporting, guarda-redes que já estava desde dezembro de 2019 sem jogar e que era um jogador que recebia bastante, uma poupança a nível salarial assinalável para o Sporting, cerca de 1,3 milhões de euros por ano que o Renan Ribeiro recebia, e que agora então não vai receber porque vai sair para o Al Ahly Jeddah, e depois de ter estado bastante tempo, digamos assim, a receber-se, mas para não jogar, sendo sempre encostado, não sendo opção então para Ruben Amorim. Noutros moldes, mas também de saída, está Jenny Catamo. O extremo moçambicano não teve espaço para se mostrar nesta pré-época, também teve um problema físico, e depois de ter sido cedido ao Vitória, vai ser novamente emprestado, desta vez ao Marítimo. O Sporting ainda tentou vender o jogador ao Famalicão, de forma a adquirir os restantes 50% do passe de Pedro Gonçalves, mas a equipa minhota rejeitou essa oferta, e por isso o jovem extremo de 21 anos vai jogar no Marítimo por empréstimo sem opção de compra. Ainda em Portugal, o Gil Vicente está prestes a fechar a contratação do extremo Kevin Villodres, que vai chegar por empréstimo do Málaga com opção de compra, ou com cláusula de compra, é mais assim. O 00 já confirmou que o negócio vai ficar fechado nas próximas horas. O Gil Vicente vai pagar 500 mil euros por este empréstimo, e há uma cláusula obrigatória caso o Villodres faça 20 jogos. Essa cláusula vai ser acionada, e o Gil Vicente vai pagar qualquer coisa como 1,2 milhões de euros por essa cláusula, mais depois, claro, estes 500 mil euros já pelo empréstimo. O negócio então pode chegar aos 1,7 milhões de euros. Extremo que vem dar mais uma opção ao ataque gilista, que perdeu a grande figura, que era o Samuel Lino, para um clube espanhol, o Atlético de Madrid, e foi a Espanha buscar este jogador Villodres, que na época passada fez a estreia na equipa principal do Málaga, começou muito bem, depois foi perdendo algum gás. Vamos ver o que é que pode mostrar no Campeonato Português e na Conference League. Claro que o Gil Vicente vai participar na competição europeia. E por falar em Espanha, já ouviu falar em Busquets? Não é esse que está a pensar, estou a falar de Oriol Busquets, provavelmente o nome não lhe é estranho. Estamos a falar de um jovem formado no Barcelona, que chegou mesmo a jogar na equipa principal dos catalães, ganhou a Youth League e até já jogou na seleção sub-21 espanhola. Aos 23 anos, este jogador é o novo reforço do Aroca. Estava no Clermont, da Ligue 1 francesa, fez apenas 10 jogos e assinou por 3 épocas com o clube do distrito de Aveiro. Portanto, aqui uma contratação sonante, pelo menos o nome é forte. E o Oriol Busquets, que já foi companheiro de equipa do Messi, mas não vai ser companheiro do tal Zolex. Pois é, depois de 4 épocas em Aroca, o lateral brasileiro, que foi um dos jogadores mais regulares do Aroca neste regresso à Primeira Liga, rescindiu por mútuo acordo com a equipa de Armando Evangelista, depois de 133 jogos com o símbolo do Aroca ao peito. Tales perdeu então a oportunidade de conhecer o Oriol Busquets. Continuamos a nossa demanda por Portugal, com o primeiro reforço do Santa Clara. A equipa açoriana tem vindo a anunciar várias saídas e até agora ainda não tinha nenhuma contratação, mas esta quinta-feira o Bahia anunciou que o Santa Clara contratou um médio ofensivo, Rildo Gonçalves, que estava emprestado pelo Grêmio ao Bahia. A imprensa brasileira diz que o clube açoriano pagou 1,2 milhões de euros pela contratação deste médio de 22 anos, portanto grande aposta do Santa Clara. O Bahia ainda vai receber 120 mil euros pela contratação deste jogador, uma vez que estava emprestado ao clube brasileiro pelo Grêmio. Não conheço o jogador, mas ao que tudo indica vem ser o substituto de Lincoln, ele que também é então médio ofensivo. Curiosamente também jogou no Grêmio, tal como o Lincoln, que saiu então do Santa Clara para jogar no Fenerbahçe. E ainda em Portugal, só mais duas coisinhas. Vou já ao Pedro Mendes, que me passou quando eu estava a falar de Sporting, porque eu já nem me lembrava que ele ainda pertencia ao Sporting. E para já parece que vai mesmo continuar a pertencer, isto porque o presidente do Rio Ave, António da Silva Campos, que já tinha dado quase como certa a transferência do Pedro Mendes para a Vila do Conde, falou ontem à imprensa e disse que o jogador pediu muito dinheiro porque, e estou a citar, marcou alguns golos na época passada. Portanto, parece que o negócio foi por água abaixo, pelo menos tendo em conta estas palavras do presidente.
do Rio Ave. Vamos ver agora quem é que o Rio Ave vai contratar para o lugar do Pedro Mendes, que esteve na época passada emprestado então ao Clube Vila do Conde, na altura na segunda Liga, e para onde é que vai passar o futuro do Pedro Mendes, que tem contrato com o Sporting até ao final da temporada. E fechamos em Portugal com Gonçalo Taboaço, guarda-redes internacional sub-21 português, que estava no Estrela da Amadora desde a época passada, mas que vai assinar por 4 épocas com o Anderlecht da Bélgica, guarda-redes de apenas 21 anos, passou pela formação do Futebol Clube do Porto, do Paços Ferreira e do Vitória Sport Clube, foi contratado na época passada pelo Estrela da Amadora ao Leixões, fez boas exibições, embora tivesse alternado com o Nuno Hidalgo, mas é um guarda-redes que a qualidade está lá, até porque chegou à seleção internacional, à seleção portuguesa sub-21, guarda-redes que na minha opinião tem muito potencial, gostei muito do que vi dele, excelentes reflexos, muito bom com os pés. Vamos ver se vai ter oportunidades para jogar no Anderlecht, tem um contrato de longa duração, mas grande salto, sai do Estrela da Amadora da segunda Liga para jogar num dos principais clubes do campeonato belga. E deixamos finalmente Portugal para 3 notícias de mercado internacional, porque o episódio já está a ficar longo. Começamos por Tagliafico, lateral argentino do Ajax, que está prestes a assinar contrato com o Lyon. O internacional argentino não foi sempre titular na época passada e vai deixar o Ajax depois de 4 épocas e meia nos Países Baixos. Começou muito bem, depois esta temporada especialmente foi perdendo algum gás. Segundo a imprensa neerlandesa, o Lyon vai pagar 4 milhões de euros ao Ajax e o Tagliafico vai assinar por 3 épocas com o clube francês, numa tentativa de voltar a assumir-se como indiscutível e de marcar presença no Mundial do Qatar. No Lyon, o esquerdino vai receber um salário perto dos 2,5 milhões de euros por ano, que pode chegar aos 3 milhões, consoante alguns objetivos. Outro negócio que já era para ter falado ontem, mas não falei também por falta de tempo, é o de Jules Koundé para o Chelsea. Como não vi motivos para novela no mercado nacional, lanço agora o nosso magnífico separador. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã. Portanto, Jules Koundé para o Chelsea é novela, e já é uma novela longa. Se bem se recordam, o nome do defesa francês já tinha sido associado ao Chelsea no inverno passado, mas o Sevilha rejeitou a abordagem do clube londrino para a contratação de defesa central. Na altura a equipa espanhola ainda estava perto da luta pelo título. Agora Koundé é alvo do Barcelona e também do Chelsea. As duas equipas já tinham disputado a contratação de Rafinha, que acabou no clube catalão, e agora o Chelsea não quer passar pelo mesmo, por isso ofereceu 55 milhões de euros ao Sevilha para contratar o defesa central Jules Koundé, que não foi incluído na viagem para Portugal. O Sevilha vai defrontar o Sporting no troféu 5 violinos e o Koundé não viajou com a equipa. Depois de perder o Diego Carlos, é muito provável que o Lopetegui perca também Jules Koundé. Vamos ver se para o Chelsea ou para o Barcelona. Para finalizar, e depois de contratar Paulo Dybala, José Mourinho pode estar perto de receber mais um excelente reforço. Perto também não é bem a palavra certa, se calhar, mas está interessado noutro reforço sonante, é melhor dizer-se assim. Segundo o L'Équipe, o clube italiano está a tentar contratar o médio Georginio Wijnaldum ao Paris Saint-Germain, clube francês que está interessado em deixar sair o internacional neerlandês depois de o ter contratado a custo zero ao Liverpool na época passada, segundo o jornal francês. Para já este é apenas um desejo de Mourinho, isto porque as questões financeiras dificultam bastante o negócio. Vai ser um jogo de paciência da equipa italiana e provavelmente, caso o Wijnaldum veja que não vai ter espaço em Paris e o mercado começa a aproximar-se do fim, talvez vejamos o Paris Saint-Germain a facilitar a saída, como aconteceu por exemplo com o Pablo Sarabia na altura para o Sporting, na época passada, facilitando assim a saída do Wijnaldum, talvez por empréstimos, porque o internacional neerlandês tem contrato por mais 2 temporadas com o campeão francês. E é com o novo desejo de José Mourinho que eu me despeço por hoje. Já sabem que o Igor Gonçalves não está disponível nos próximos dias, por isso terão de contar comigo. Não é a mesma coisa eu sei, mas isso é porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.